Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje, a nossa missão é absolutamente implacável e, confesso, um pouco intimidadora. Totalmente intimidador. O material exige isso, né? Exige muito. Nós vamos dissecar os 10 desafios cravados no material base do livro Nada Pode Me Ferir, assinado por David Goggins. E é bom avisar nossa audiência logo de cara que o nível de intensidade aqui é outro. Com certeza. E é preciso deixar algo muito claro desde o primeiro segundo dessa nossa conversa. O objetivo hoje não é entregar motivação barata. Não estamos aqui para afagar egos ou passar a mão na cabeça de ninguém. Exatamente. Sem abraços virtuais hoje. Sendo muito direto, o que faremos é a engenharia reversa de uma mente inabalável. Vamos entender passo a passo como demolir barreiras mentais. E o material que temos em mãos exige uma postura brutalmente honesta de cada um de nós. Exige que a gente passe a encarar o desconforto e a dor não como punições do universo, mas como ferramentas incrivelmente precisas e essenciais de crescimento. Ferramentas de construção mesmo. Isso. A tese central de tudo que vamos debater aqui é que a vida, no fim das contas, é um gigantesco jogo mental, jogado estritamente contra nós mesmos. É o confronto direto contra a nossa própria voz limitante, sabe? Aquela que sussurra que já fizemos o suficiente. Certo, vamos desdobrar isso. E não há espaço para desculpas a partir de agora. O desafio número 1 é o que o texto chama de inventário das limitações, ou a mão ruim que a vida deu. Aquele inventário que quase ninguém quer fazer. Pois é. A instrução prática é pegar um diário de papel e documentar minuciosamente cada injustiça, cada dificuldade do passado e do presente. Colocar tudo no papel, sem filtros. Tudo. Mapear situações de bullying, de abuso, de insegurança profunda ou até o extremo oposto. Uma criação cercada de tanto apoio e excesso de conforto que inibiu a necessidade de superação, não é? Exato, inibiu totalmente. É para colocar toda a roupa suja na mesa. O que é fascinante aqui é a psicologia de virar a dor do avesso. Porque é um movimento natural do ser humano, como mecanismo de defesa, é esconder a dor, varrer para debaixo do tapete ou usá-la como uma desculpa. Uma desculpa perfeitamente aceitável para estagnar. Exatamente. Mas o desafio propõe o contrário. Absorver o poder dessa dor e usá-la como combustível puro para o sucesso. Pense num ambiente profissional moderno ou numa rotina de estudos pesada para um concurso. É muito comum observar o vitimismo sendo empunhado como um escudo protetor. É aquela narrativa clássica de que o chefe não valoriza o trabalho, o mercado está impossível ou aquele professor tem algo contra a pessoa. O que é difícil de engolir nesse desafio é que muitas vezes essas coisas parecem motivos muito válidos, não apenas desculpas. Sim, elas podem até ter base na realidade, mas o ponto do material não é negar que injustiças existam, e sim retirar o poder paralisante delas. Quando listamos esses fatores no papel, nós tiramos o peso emocional. E isso nos leva a uma reflexão desconfortável. Será que as dificuldades atuais de quem nos ouve são barreiras reais ou apenas uma lista de justificativas bem elaboradas para a mediocridade? É um soco no estômago inicial. E para quebrar esses álibis perfeitos, o material nos joga direto para o desafio número 2, a materialização dessa honestidade brutal, que é o espelho da responsabilidade. Esse exige estômago forte. Muito. A tática consiste em usar post-its colados no espelho do banheiro, sem aplicativos sofisticados de produtividade. Apenas papel, caneta e o próprio reflexo no vidro. E a regra de ouro é a honestidade sem filtros. Sendo muito sincero, a ideia de acordar, entrar no banheiro com cara de sono e dar de cara com um post-it dizendo estou gordo ou estou agindo como um preguiçoso, é aterrorizante. Se falta capacidade intelectual para um projeto, a anotação deve ser preciso estudar mais. Não sou inteligente o suficiente nisso. Nada de amor próprio ilusório. O foco desse exercício é abolir o ego.
que é o nosso maior advogado de defesa. E o debate mais importante que precisamos ter sobre esse espelho é a distinção clara entre vaidade e responsabilidade. Não é sobre se destruir por puro masoquismo. Não, de forma alguma. O objetivo não é destruir a própria autoestima. Trata-se de assumir a responsabilidade total por objetivos tangíveis, quebrando grandes ambições em micropassos diários. Por exemplo, se a meta real é perder 20 quilos, o primeiro post-it não pode ser o objetivo final. Porque isso gera frustração muito rápida. Exato. O post-it tem que ser perder 1 quilo na primeira semana. Atingiu esse micropasso, tira o post-it comemorando e imediatamente coloca o próximo. É a disciplina inegociável da execução diária, encarando a verdade crua toda manhã. Ignorar o espelho é basicamente escolher o conforto. O que o espelho sujo da responsabilidade mostraria se quem nos acompanha o encarasse agora sem filtros? Essa é a grande questão. E fugir dessa resposta é o que mantém muita gente estagnada. E o conforto é exatamente o que o desafio número 3 nos manda destruir implacavelmente, introduzindo a zona de desconforto e o conceito de calejar a mente. É a instrução cirúrgica de fazer todos os dias algo que se odeia fazer. Descer até o nível micro da rotina. Arrumar a cama de forma impecável, lavar a louça imediatamente ou acordar antes do sol nascer para correr 3 quilômetros. E quando esses 3 quilômetros se tornarem confortáveis, o sarrafo sobe para 8, para 16 quilômetros, e aqui a coisa fica realmente interessante. A orientação não é apenas fazer o que é chato, mas parar de focar apenas nos pontos fortes e começar a atacar os pontos fracos de forma deliberada. Porque atacar o ponto fraco, aquele que evitamos a todo custo, é o que cria verdadeira resistência ao estresse. O que vivemos hoje é uma fuga moderna e sistemática do desconforto nas rotinas de trabalho e estudo. A busca contínua pelo atalho, né? Pela automação do que é árduo. Exato. Mas o princípio de fazer algo desconfortável todos os dias, com frequência crescente, é o que constrói um diálogo mental mais frio e produtivo em situações de extremo estresse. É como criar calos nas mãos. Só que no cérebro. Perfeito. A mente calejada não entra em pânico quando o cenário sai do controle ou quando uma crise estoura, porque ela já foi treinada diariamente no desconforto voluntário. Ela reconhece a dor. Qual é a tarefa minúscula e desconfortável que está sendo evitada hoje e que está enfraquecendo a mente de quem nos ouve? Evitar isso é ceder espaço. E não podemos ceder 1 milímetro sequer. O que nos joga direto no desafio número 4, a captura de almas. O conceito é essencialmente dominar a competição E assumir o controle do ambiente de forma quase predatória. Isso. Escolher um adversário. Pode ser um chefe microgerenciador, um professor rigoroso ou um cliente impossível. E a virada de chave é que o método para lidar com isso não é a reclamação no corredor, é a excelência absoluta. Trabalhar mais do que o esperado e entregar além do pedido. Se conectarmos isso com um panorama geral, vemos como ambientes corporativos, que são tipicamente considerados tóxicos, podem ser hackeados através de um desempenho inegável. O indivíduo usa a negatividade do outro como matéria-prima. Entregar um projeto com um nível de qualidade que estraçalha expectativas é o que o autor chama de capturar a alma. É mudar a dinâmica de poder. Mas me tira uma dúvida que sempre surge com essa abordagem. Trabalhar com um chefe tóxico já é exaustivo. A recomendação de trabalhar ainda mais para essa pessoa não seria um caminho rápido para a síndrome de burnout? É uma excelente observação. E a diferença mora totalmente na intenção. Quando alguém trabalha muito para agradar um chefe tóxico, buscando aprovação, o burnout é quase certo, porque o poder está na mão do chefe. Faz todo sentido. Mas quando a pessoa trabalha de forma implacável com o objetivo de dominar a situação, de se tornar inegavelmente superior na função, ela toma o poder de volta. A motivação passa a ser interna, é para provar a si mesma a própria superioridade técnica e mental.
Em que área da vida profissional é possível esmagar as expectativas hoje e assumir o controle dessa dinâmica de poder? É uma mudança tática de postura impressionante. Uma mudança que exige uma preparação rigorosa antes Da execução, sem dúvida. O que nos apresenta o desafio número 5, a visualização e a mente blindada. E não estamos falando daquela visualização passiva de ficar sonhando acordado com o pódio. O material foca agressivamente na visualização dos obstáculos. O ensaio mental do caos. Exato. É mapear os problemas reais que vão surgir, prever a dor e ter as respostas prontas para perguntas básicas antes que o desespero bata. Por que estou fazendo isso? Qual é meu combustível escuro? Essa é a preparação estratégica pura, perfeitamente aplicável para exames complexos ou negociações empresariais de altíssimo risco. A visualização apenas positiva falha porque não prepara ninguém para o soco no estômago. É o trabalho duro físico e mental alinhado com o ensaio mental prévio. Agendar o sofrimento prevendo onde a mente vai tentar desistir. Quando a parede da dúvida bater durante um desafio, as respostas prontas para continuar já estão na ponta da língua. É isso que blinda a mente de verdade. E se as respostas prontas falharem na exaustão extrema, o sistema nos dá uma ferramenta de emergência. O desafio número 6, o pote de biscoitos, que é basicamente um inventário mental de superações do passado. Um reservatório de resiliência. As vitórias invisíveis que ninguém aplaudiu. Parar de fumar, vencer a depressão, superar uma gagueira limitante na infância. Acessar intencionalmente essas memórias no meio da dor de um novo desafio para lembrar do próprio poder. Por exemplo, acessar o pote de biscoitos durante um limite cardíaco no treino, como sustentar o limite máximo de flexões ininterruptas por 2 minutos. A dor excruciante chega e a pessoa acessa a memória. E funciona perfeitamente fora do esporte. Pense numa exaustão acadêmica profunda. É um atalho tático comprovado neurologicamente para assumir o controle do próprio cérebro no calor da batalha. Quebra o ciclo de autopiedade. Será que a nossa audiência está esquecendo do próprio histórico de superação e desistindo no primeiro sinal de tédio ou dor? Quase sempre a desistência precoce vem de não conhecer os limites reais do corpo. E o desafio número 7 ataca exatamente essa percepção errada. A regra dos 40%. O objetivo aqui é remover fisicamente o limitador de giro do cérebro. Essa é, sem dúvida, a premissa mais radical de todo o material. Radical mesmo. O material traz um exemplo real que desafia a lógica. Uma trajetória insana de pesar 135 quilos até correr 330 quilômetros ininterruptos em 39 horas. A tese é que, quando a mente implora de joelhos para parar, o corpo só usou 40% da capacidade. Isso levanta uma questão importante sobre a adaptação biológica e a redefinição da linha de base. O cérebro emite sinais de dor e fadiga muito antes da falha mecânica real, para preservar energia e conforto. Então, o desafio prático não é saltar direto para o 100%, mas ultrapassar esse ponto forçando mais 5 a 10% de forma gradual. Exato. Se a rotina de corrida é de 40 quilômetros, a ordem é correr 10% a mais na semana seguinte. Forçar esses limites nos estudos ou no treino constrói uma autoconfiança que transborda para a carreira inteira. Se a exaustão atual representa apenas 40%, o que está sendo desperdiçado nos outros 60%? O que impede o acesso a esses 60%, na maioria das vezes, é a dispersão constante. E para aniquilar essa dispersão, entramos no desafio número 8, a compartimentalização. O confronto direto e absoluto contra o mito das multitarefas. O material não tem piedade da nossa rotina moderna aqui. Nenhuma. O desafio de 3 semanas exige uma auditoria brutal do tempo. Encontrar as 4 a 5 horas mortas diárias. E depois criar blocos implacáveis de foco, de 15 a 30 minutos. Trabalhando de forma agressiva em uma única tarefa, sem interrupções. Mostra como o celular dilui o desempenho de quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada direito. E a parte crucial, intercalado com descanso real, sem redes sociais, para o cérebro recuperar a química. Quantas horas de excelência estão sendo jogadas no lixo todos os dias pela falta de foco intencional?
Mas e quando a pessoa consegue focar, aplica tudo isso e começa a vencer? Aí surge o perigo mais ardiloso de todos, o desafio número 9. Raro entre os raros. A armadilha do sucesso. Quando se atinge o topo, a grandeza evapora rápido se não for cultivada ativamente. O objetivo de ser o lobo cercado por lobos. O texto pontua que não basta ser aceito na Wharton. O objetivo deve ser o primeiro da turma. Não basta se formar na escola de Rangers. É preciso ser o alistado de honra. E depois ir procurar a corrida de Badwater. Trazendo para a vida real, é sobre como destruir a acomodação após uma promoção na carreira ou aprovação num concurso dificílimo. A necessidade inegociável de criar novas fricções intencionais na própria frente. O sucesso alcançado virou uma zona de conforto perigosa para quem nos acompanha. E buscar essa fricção intencional significa que, matematicamente, o fracasso doloroso vai ocorrer uma hora ou outra. O que nos leva ao desafio número 10. O relatório pós-ação, o empoderamento do fracasso, a dissecação fria das piores derrotas. É o momento de tirar a emoção da equação, Escrever à mão o que deu certo, como a mente agiu durante a falha, o que mudar e agendar imediatamente a próxima tentativa. Então, o que tudo isso significa, na aplicação prática? significa a total remoção do ego durante o fracasso, tratar o erro apenas como coleta de dados estratégicos de um experimento que não funcionou, é ter o espelho da responsabilidade perto, puxar a força da regra dos 40% e voltar para a arena o mais rápido possível. O último grande fracasso está escondido por vergonha ou já foi estudado para revanche agendada? É uma visão blindada contra a autossabotagem. E para amarrarmos todos esses conceitos magistrais, fica claro que o desenvolvimento pessoal, profissional e físico não é um golpe de motivação passageira. Exige uma autodisciplina incansável para agendar o sofrimento diário. A vida é estritamente um jogo mental, disputado contra a própria voz limitante que busca nos manter no sofá. Entregamos, então, o último pensamento para a ruminação silenciosa de cada um de nós após essa conversa. Se o cérebro opera como um limitador para nos proteger da dor, e se do outro lado desse sofrimento programado existe uma versão completamente nova de nós aguardando, a verdadeira questão não é se conseguimos suportar a dor física ou mental. A questão definitiva é se vamos conseguir suportar o peso e a mediocridade asfixiante de passar uma vida inteira de conformismo sem nunca descobrir quem realmente poderíamos nos tornar. É uma reflexão que não permite passividade. Assumam o controle absoluto do próprio processo mental. Encerramos a nossa análise por aqui, com muito respeito à jornada e aos desafios de cada um, foco implacável, sem desculpas e até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.